Sabe aquela situação? A gente senta para fazer algo super importante, tipo um relatório do trabalho, um projeto da faculdade, e do nada, quando percebe, está fazendo qualquer outra coisa. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito, mas parece que tem uma força invisível que simplesmente nos paralisa. É uma sensação muito frustrante, né? Essa força invisível parece que nos empurra para o sofá ou para o scroll infinito das redes sociais, e aquela tarefa importante vai ficando para depois. Mas, afinal, o que é que está acontecendo de verdade aqui? E aqui, olha, vem o ponto mais importante de todos. Se existe aquele sentimento de culpa, aquela ideia de que isso é preguiça, a notícia é: não é. Uma pessoa preguiçosa, no fundo, não se importa muito com as consequências, já quem procrastina sabe muito bem o que precisa fazer e sofre. Sofre com a culpa de não conseguir agir. O problema não é moral, sabe? O problema, na verdade, é neurobiológico. É essa lacuna que o psicólogo Timothy Pychyl definiu de um jeito brilhante. Não se trata de uma falha de caráter, mas sim de um espaço que a gente pode, sim, entender e, o que é melhor, aprender a atravessar. Ok, então vamos mergulhar nisso de verdade. Para a gente entender a procrastinação, a gente precisa primeiro entender como o cérebro funciona. E a chave para desvendar tudo isso tem um nome: dopamina. Pensa assim, o nosso cérebro tem dois sistemas de dopamina que vivem numa batalha. De um lado, a gente tem a dopamina fásica, que é como uma explosão, um pico de estímulo. É aquela motivação instantânea que vem de uma notificação, de um like, é super viciante. Do outro lado tem a dopamina tônica, que é mais como um rio calmo, constante. É a motivação sustentada de baixo nível, que é essencial para o trabalho focado de longo prazo. O problema é que os estímulos constantes do mundo moderno treinam o nosso cérebro para querer sempre a recompensa fácil e rápida, e isso acaba nos deixando sem energia para o trabalho que realmente importa. E olha, não é só a dopamina não. Existe um segundo inimigo nessa história, e ele muitas vezes vem disfarçado de virtude: o perfeccionismo. Pode parecer estranho, mas é muito comum que quem procrastina o faça por ser, no fundo, bastante perfeccionista. Essa paralisia se alimenta de umas narrativas que a nossa própria mente cria. É aquela vozinha interna que diz: "Ah, o momento não está perfeito, então não posso começar." Ou então: "Puxa, só tenho meia hora, não dá para fazer nada de bom nesse tempo." E a mais perigosa de todas é a lógica da autossabotagem. Se eu não começar, não tenho como falhar. É uma armadilha, né? Que nos protege do fracasso, mas ao mesmo tempo nos condena a não sair do lugar. Mas beleza, chega de só entender o problema, vamos para a solução. Se a questão é a dopamina e essa paralisia de não conseguir começar, a solução é quebrar essa inércia com a ação. Vamos ver como construir isso. O plano é bem simples, bem direto. Ele é dividido em 3 passos práticos para a gente quebrar esse ciclo agora mesmo. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro passo é talvez o mais importante de todos. O cérebro se sente esmagado pela tarefa inteira, como se estivesse olhando para uma montanha gigante. A estratégia é simples: dividir. Não pensar no projeto todo, mas pensar só na menor ação possível para começar. E este exemplo ilustra isso perfeitamente. Uma meta como escrever 10 páginas é enorme, intimida. Mas abrir o arquivo e listar as fontes, isso é totalmente factível. Quando a gente cumpre esse micropasso, o cérebro libera um impulso de dopamina pequeno, mas muito poderoso. É uma mini vitória que dá o combustível para o próximo passo. A partida é sempre a parte mais difícil. Bom, se as notificações estão roubando a nossa motivação de longo prazo, a solução precisa ser radical. A gente precisa exilar o que nos distrai. É criar um ambiente onde a dopamina tônica, aquela do foco, possa finalmente prosperar sem competição. E não basta só silenciar, tá? A ação é colocar o celular no modo avião e, de preferência, em outro cômodo. Isso é um verdadeiro treinamento para o cérebro. Ao remover a opção da recompensa fácil, a gente força o cérebro a se readaptar e a encontrar satisfação no foco sustentado da dopamina tônica. Agora que o ambiente está preparado, é hora de gerenciar a atenção. E para dominar esse foco sustentado, uma das técnicas mais famosas de produtividade é uma aliada poderosa: o método Pomodoro. A estrutura é simples: 25 minutos de trabalho focado, sem nenhuma interrupção, seguidos por 5 minutinhos de descanso. Repita isso 4 vezes e aí sim faça uma pausa maior. A genialidade do método está aqui. 25 minutos é um período curto o bastante para o cérebro não se sentir ameaçado, mas longo o suficiente para gerar um progresso real. É uma forma de gerenciar o tempo e, ao mesmo tempo, entregar as pausas de recompensa que o cérebro tanto procura.
Então, a gente percorreu todo o caminho, desde a paralisia da intenção até um plano de ação bem concreto. Agora, vamos fechar com a mentalidade correta para fazer tudo isso funcionar. E o ponto crucial é este. É normal ter dificuldade para começar. A autocompaixão é fundamental para a gente não cair naquele ciclo de culpa. É entender que o problema é de neurobiologia e de hábitos. E a boa notícia é que ambos podem ser reprogramados. Isso não é de forma alguma uma falha de caráter. Então, a pergunta que fica não é como parar de procrastinar, mas sim qual é a menor, a mais simples e mais imediata ação que pode ser tomada agora mesmo para quebrar essa inércia e simplesmente começar a agir. A resposta para essa pergunta é o começo de tudo. Aí, tudo certo? No nosso último papo, a gente descobriu que a procrastinação não tem nada a ver com preguiça, né? É pura emoção. Agora, a gente vai mais fundo. O que de fato acontece dentro da nossa cabeça quando a gente aperta o botão do "depois eu faço"? Se prepara, porque a resposta é bem mais surpreendente do que parece. Então, só para a gente começar na mesma página. Aquela ideia de que procrastinar é sobre não saber gerenciar o tempo, já era. O campo de batalha real é emocional. É o nosso cérebro tentando, do jeito dele, nos proteger de sentimentos que a gente não quer sentir. Beleza, mas como essa fuga acontece na prática, lá nos circuitos do cérebro? Agora chegou a hora da gente levantar o capô e dar uma espiada na máquina funcionando. E olha, é aqui que a coisa fica fascinante. Imagina um ringue de boxe. De um lado, tá lá, a tarefa que precisa ser feita. Do outro, o nosso cérebro mais instintivo, que reage imediatamente a qualquer sinal de desconforto que essa tarefa possa trazer. A luta começa no instante em que a gente pensa nela. E essa frase aqui, nossa, ela é a chave de tudo. Ninguém foge do relatório em si. A gente foge da ansiedade que ele causa. A gente não evita a louça na pia. A gente evita a sensação de tédio. O inimigo nunca é a tarefa, é o sentimento que ela desperta. E quando o cérebro percebe um desses sentimentos, a nossa amígdala, que é tipo o alarme de incêndio interno, dispara. E o mais maluco é que para ela, a ameaça de uma planilha chata é a mesma de um leão na sua frente. A ordem é uma só. Fuja. Ache alívio e ache agora. E aí, a gente corre pro feed do Instagram, pra geladeira, para mais um vídeo aleatório. Essas coisas funcionam como analgésicos emocionais. Dão uma dose de alívio instantâneo. Não por ter feito a tarefa, mas só por não ter que lidar com ela naquele momento. E isso leva a gente para uma pergunta-chave. Por que nosso cérebro é tão imediatista? Por que ele prefere a satisfação pequena de um vídeo agora, em vez da conquista gigante de um projeto terminado lá na frente? A resposta tem nome: desconto hiperbólico. É um tipo de bug do cérebro que faz com que qualquer recompensa no futuro pareça muito menos valiosa do que uma recompensa agora. É como se a nota 10 no final do semestre, lá longe, perdesse todo o valor perto da alegria de comer uma barra de chocolate neste exato segundo. E aqui a gente vê essa batalha interna bem clara. De um lado, o nosso eu de agora, que só quer alívio e prazer imediato. Ele olha para a tarefa e vê uma ameaça. Do outro lado, o eu do futuro, que entende o valor do esforço. Adivinha quem geralmente ganha no curto prazo? Pois é. Mas o buraco pode ser ainda mais embaixo. O que acontece quando procrastinar deixa de ser algo que a gente faz e vira parte de quem a gente acredita que é? Aí, a armadilha fica perigosa de verdade. Sabe aquelas frases? Ah, eu sou assim mesmo, deixo tudo para a última hora. Ou a clássica, eu funciono melhor sob pressão. Elas parecem inofensivas, mas são como cimento. Cada vez que a gente repete, a gente solidifica a identidade de procrastinador. E do ponto de vista do cérebro é bem simples. Cada vez que a gente adia algo, a gente deposita um voto na urna do "eu sou procrastinador". E esses votos vão se acumulando. E o comportamento vira um caminho neural cada vez mais fácil de seguir. E essa ideia aqui, essa é a mais libertadora de todas. Ninguém nasce procrastinador. A gente se torna um, porque a gente pratica a procrastinação. E a melhor parte disso tudo, se é algo que a gente aprendeu a fazer, a gente pode simplesmente desaprender. A gente vive ouvindo falar de dopamina, né? A molécula da motivação. Mas a verdade é que para tirar a gente da inércia, o cérebro precisa preparar um verdadeiro coquetel químico e a dopamina é só um dos ingredientes. Olha só que interessante a receita. Primeiro vem a noradrenalina, para deixar a gente em alerta. Depois uma pitada de cortisol,
o hormônio do estresse, que em dose baixa ajuda a focar, aí vem a serotonina, com a sensação de progresso, e só então a dopamina entra para reforçar o comportamento. Entende? Não é sobre força de vontade, é sobre gerenciar essa química. E entender essa química toda nos mostra qual é o maior mito da produtividade, a armadilha que paralisa todo mundo. A gente fica esperando a motivação chegar para depois começar a agir, mas a ciência mostra que o ciclo é o contrário. A ação vem primeiro. Um passo minúsculo gera um pouquinho de dopamina, que por sua vez gera a motivação para dar o próximo passo. A motivação não é a faísca, ela é a consequência da ação. Ok, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como a gente quebra esse ciclo agora? Bom, aqui vai um protocolo de emergência, para usar quando a procrastinação bater forte. O segredo aqui é enganar o cérebro. Escrever a tarefa torna concreta. Definir um passo ridículo de tão fácil remove a sensação de ameaça e botar um timer de só 5 minutos diminui o compromisso. O objetivo não é terminar. O objetivo é só começar. É a única coisa que você precisa para ligar o motor da motivação. E no final das contas, vencer a procrastinação não é só sobre ser mais produtivo ou sobre riscar itens de uma lista. É sobre algo muito maior. É sobre a gente retomar as rédeas do nosso próprio sistema nervoso. É sobre ter autonomia num mundo que foi projetado para sequestrar a nossa atenção e nos manter apenas reagindo, em vez de agindo com intenção. E a lição final é esta: disciplina não é ter uma força de vontade de aço. Disciplina é design. É você organizar seu ambiente e seus sistemas para que fazer a coisa certa seja mais fácil do que fazer a coisa errada. A força de vontade uma hora acaba. Um bom sistema não. Então a pergunta que fica é: qual a primeira pequena mudança que se pode fazer no seu design hoje para tornar a ação quase inevitável?